Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 16 de março, e o tema do estudo de hoje é os 2 maiores mandamentos. O verso bíblico que baseia nosso estudo é Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. E aqui, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou. Segundo o próprio Jesus Cristo, o grande e primeiro mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus acrescentou: e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E essas palavras nós acabamos de ler no início, em Mateus 22, do verso 36 ao 40. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu ainda. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos, obviamente, são retirados do Antigo Testamento. Ao contrário do que muita gente ensina, de que esses 2 mandamentos foram inaugurados por Jesus, na verdade, eles sempre existiram. Jesus estava apenas citando aquilo que já estava escrito no Antigo Testamento. E eu faço aqui um parêntese muito importante. É por isso que precisamos ter muito cuidado com este argumento perigoso de que o Antigo Testamento foi abolido. Não foi. É óbvio, é evidente que as leis cerimoniais, as leis que apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo, essas sim, foram abolidas porque, afinal de contas, o cumprimento vivo desses rituais e dessas profecias foi Jesus Cristo. Ele cumpriu, ele morreu, ele ressuscitou. Agora, sobre a importância e a validade do Antigo Testamento como um texto sagrado, muitas profecias ali contidas, inclusive os mandamentos do Senhor. Quanto a isso, devemos ter muito cuidado ao afirmar de que o Antigo Testamento foi abolido. Não é por aí. Uma das grandes provas são esses 2 mandamentos. Como eu disse agora há pouco, Jesus Cristo não criou ali no Novo Testamento essas 2 leis. Elas já existiam. Inclusive, foram citadas da mesma forma como Jesus Cristo falou lá atrás. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Percebe? E quanto ao segundo mandamento, em Levítico capítulo 19, no versículo 18, a Bíblia diz: Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do teu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essas 2 leis sagradas, amor a Deus e amor ao próximo, foram retiradas do Antigo Testamento. Mateus 19, do versículo 16 a 23, tem uma forte ligação com a pergunta que foi feita do intérprete da lei para Cristo sobre qual é o grande mandamento da lei. Mas o que aconteceu nessa história? E por que Jesus respondeu ao jovem rico daquela maneira? Por último, o que esses encontros devem ensinar a todos nós, independentemente da nossa condição social? Para responder essas 3 perguntas de uma vez só, eu vou citar aqui um trecho do livro O Desejado de Todas as Nações, edição 2021, na página 416. E já termino aqui, com essa citação, a lição de hoje. Ouça com atenção. Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas
tomariam o lugar de Deus em suas afeições. Reter do Senhor pouco ou muito significava conservar aquilo que diminuiria sua força e sua eficiência moral. Pois, se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. Repetindo, essa é uma citação do livro O Desejado de Todas as Nações, edição 2021, na página 416. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é 2 Pedro, capítulo 2. Que o Senhor te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.